vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. E mais uma vez vamos ler do verso 13 até o verso 19. Eu lembro quando eu preguei nesse texto domingo passado, alguns irmãos ainda me procuraram: pastor, o senhor não falou disso, tem aquilo, né? Você vai falar? Eu vou. A gente vai considerar esses pontos também no texto. Fico feliz que os irmãos estão atentos e querendo mais, né? Ou seja, ouvir mais da palavra de Deus. Então, nós vamos considerar alguns pontos que não tivemos tempo de considerar na semana anterior. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra bendita. E que privilégio, Senhor, aqui juntos abrir a santa lei e ouvir da tua voz. Nos ajuda essa noite para que possamos aprender de ti. Seja o teu nome engrandecido, Pai. Possamos ver o Senhor, aprender do Senhor. Dá-nos luz, dá-nos ardor em nosso coração. Fala as necessidades dos teus santos, fala a tua igreja. Nós, a semelhança de Samuel, dizemos aqui: fala, Senhor, que eu, teu servo, ouve. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, porque precisamos, nesse mundo mau, do poder e da graça que vem, Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, alcança vidas essa noite. Amém. Alguns pontos na semana passada, que rapidamente. O chamado dos discípulos, mesmo em um contexto de oposição, no caso, como nós vimos desde o início do capítulo 2, e também naquele momento de aceitação das multidões, o Senhor pensou para ele os que ele quis. Claro que alguns dos discípulos já o acompanhavam ali no meio da multidão, mas nós temos aqui, na escolha dos 12 apóstolos, uma riqueza de princípios importantes para aquilo que é também o nosso chamado ao discipulado, como crentes. Sendo os apóstolos, né, fundamento da igreja, afirmei isso na semana passada, nós também observamos aqui o parâmetro para nossas vidas, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Então, nós vimos que é importante compreendermos o discipulado de acordo com o Evangelho. E quem de fato são os discípulos de Cristo? Quem são aqueles que servem a Ele? Como isso se deu? Como isso se dá ainda conosco, nós como crentes que estamos aqui? E nós percebemos, né, em primeiro lugar na semana passada, que a nossa escolha é resultado da relação de amor entre o pai e o filho. Nós enfatizamos isso pelo fato de Cristo passar a noite orando. Lucas registra isso no capítulo 6 do seu Evangelho, onde Cristo passa a noite orando. Define aqueles que serão os seus apóstolos. E nós observamos isso como um padrão para as nossas vidas, que nós somos de fato fruto da relação de amor entre o pai e o filho. Isso até hoje. Cristo vive sempre para interceder por nós. Nós cantamos isso num cântico hoje também, da sua intercessão. Cristo, então, nós vimos isso na sequência, que ele chama os seus de forma eficaz. Veja no verso 13 que diz que ele mesmo chamou os que ele mesmo quis, né, para estarem junto dele. Então,
não houve aqui uma pergunta, como nós enfatizamos também, por parte de Cristo, se eles queriam segui-lo. Ele os chamou e eles acataram, eles obedeceram. O Senhor chama quem Ele quer, quando Ele quer, isso de forma gloriosa, de forma vencedora, nós sabemos disso. Dado momento, o Senhor afirma para os discípulos, para os apóstolos, em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim. Nós vimos isso também. O texto diz que Ele os chamou e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Nós vimos que discipulado não é apenas seguir ideias, seguir verdades, mas seguir uma pessoa, o próprio Cristo. E essa relação com Cristo é uma relação de intimidade. Muitas pessoas gostam do Evangelho, muitas pessoas se enamoram com a beleza da doutrina cristã, mas não têm uma relação autêntica com Cristo. Jesus, quando chama os 12 para conviverem com Ele, para estarem com Ele. Ficaram 3 anos aproximadamente ali com o Senhor, nessa comunhão. Observamos então na sequência que Ele chamou para uma santa missão. Isso também é o que está conosco. Então, basicamente, a pregar, na sequência, a exercer a autoridade de expelir demônios. E os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, destacam também a questão da cura. E nós enfatizamos aqui que assim também é o nosso chamado. Nós, como crentes, somos chamados a pregar o evangelho. Claro que existe uma singularidade no chamado apostólico, na sua autoridade no exorcismo, ou mesmo na cura. Não que nós não creamos que Deus cure hoje, mas a cura ministrada pelos apóstolos, elas de fato, a cura era diferente. Nós oramos e Deus cura quando Ele quer, quem Ele quer, cremos assim. Mas os apóstolos não tinham chamado para impor as mãos, para determinar, para ressuscitar, enfim, seguindo, né, aquilo que é o ministério de nosso Senhor. Mas nós observamos aqui um parâmetro também para nós como igreja. Pregação. Lidar com as forças do mal. Ou seja, e nisso é muito importante. Que não seja seguida de oposição ao mesmo. Nós temos essa utopia, às vezes. Às vezes nós temos essa utopia. Para os discípulos no caminho de Emaús: vocês são insensatos e tardos de coração. Não convinha que primeiro Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? Pedro aprendeu isso e, escrevendo na sua primeira epístola, ele diz que, se necessário, sejais contristados por várias provações, mas que isso redundará em glória no dia da manifestação de Cristo. Então, não existe pregação do Evangelho que não traga oposição. Os irmãos vão observar isso em Atos 2. Na sequência, a igreja está crescendo. O que acontece? Nós vemos ali perseguição. Ananias e Safira, Saulo. Então, tudo aquilo ali acontece para que a igreja busque mais o Senhor em oração. Se volte para o Senhor, crê no Senhor, confie no Senhor. Segundo Timóteo 3,12, Paulo vai dizer: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas nós temos a ideia de que as coisas têm que estar sempre tudo bem. E entendamos que mesmo sob intensa perseguição, está tudo bem. E nós nem sofremos muito. Eu costumo dizer, eu converso isso com a minha esposa, que a gente sofre com luxo. Né? A gente sofre com o ambiente climatizado, com a voz amplificada, com a beleza, né? Enfim, as nossas casas. Nós nem sofremos. Existem, claro, eu sei, irmãos que podem estar passando lutas bem maiores. Mas quando nós observamos o que os santos do passado enfrentaram por conta do Evangelho, isso muitas vezes nos faz coragem e vergonha. Então, e o que tem que acontecer é que no levante, ou seja, do maligno, por isso que Paulo vai dizer, né, que nós não devemos dar lugar ao diabo. E Pedro também escrevendo diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão.
Mas isso não deve nos paralisar na prática do bem. Por isso que eu enfatizei com os irmãos no domingo passado a importância de que o Evangelho é o avanço da proclamação de Cristo, do desbancar o império das trevas e da prática do bem. Atos 10, abre comigo a Escritura, foi aqui que nós consideramos a última referência no domingo passado, se não falha a minha memória. Veja o que está escrito naquilo que é a síntese que nós cremos desse Evangelho de Marcos. Atos 10, verso 37. Pedro, na casa de Cornélio, diz assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Olha a proclamação. Tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com Cristo. E o que é que ele fazia? Ele tinha que lidar com a oposição do diabo e com a contínua prática do bem. E isso é a missão da igreja. Nós temos que entender isso e caminharmos assim. Esse é o nosso discipulado. E o texto diz ainda, diz aqui que nós somos testemunhos de tudo que ele fez na terra dos judeus, né? E de fato nós vemos que Cristo foi morto e crucificado. Então nós precisamos entender isso, que nós devemos falar a verdade, nós devemos ser firmes nas batalhas e nós devemos insistir, de fato, como diz o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, diz o apóstolo, se não desfalecermos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, então, eu quero retomar com os irmãos alguns pontos aqui, considerando ainda que, além desses pontos que observamos, Cristo, no discipulado, ele redefine nossa vida e a nossa história. Uma vez que ele nos chama com essa santa missão, ele faz isso também. E eu observo isso de uma forma muito singela que o texto nos apresenta. O texto diz no versículo 16 e 17 o seguinte: eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Aqui, irmãos, surge uma prerrogativa divina em nomear e designar os seus discípulos. O que eu acho maravilhoso, Cristo aqui, com essa ação, se revela Deus. Por quê? Porque nós temos aqui o nome de Simão mudado para Pedro, e o nome de Tiago, né, e João chamado também de Boanerges. E essa é uma prática que remonta ao Antigo Testamento. Quando o Senhor Deus ele chamava homens, né, até mesmo mulheres, quando a gente pensa em Sarai, Sara, Abraão, Jacó, Israel, enfim. Deus muda o nome daqueles homens, Deus muda o nome dos seus servos, mostrando o seu poder, a sua autoridade em definir a nossa vida, em definir a nossa história. O nome estava atrelado, a mudança do nome é isso, de Deus dizer, eu tenho uma história nova para você. Eu tenho um novo começo para você. Quem define quem você é, sou eu, Senhor, e não você mesmo. Então ele não pergunta para Pedro, Pedro, dá um Google aí, vê um nome aí, Simão, que tu pode gostar. Né? Vê um nome aí, um nome artístico, né? Um nome apostólico aí. Vê se você encontra aí no meio aí das genealogias um nome que eu possa dar aqui para você para impactar mais, né? É interessante quando a gente vai observar o nome de cantores ou atrizes, atores, não tem nada a ver com o nome que eles têm artístico, né? Às vezes o nome, né, é Ermengarda, não sei de quê, e um nome, né, da atriz ali, não tem nada a ver com o nome. Mas a pessoa escolhe para causar, né, enfim, para se projetar artisticamente. Aqui não é o caso. O que nós vemos aqui é que Simão é agora Pedro. E nós sabemos que o que Jesus quer mostrar com isso é que ele haveria de mudar a história de Pedro. Por quê? Porque Simão era caracterizado como um homem instável. Embora tivesse suas virtudes, Simão era instável. Mas agora em Cristo ele seria estável. Ele seria pedra, ele seria rocha, ele teria estabilidade. A vida dele estaria agora firmada na rocha eterna que é Cristo Jesus, Senhor. Então Cristo chama ele e diz, eu vou definir a sua vida, eu vou definir a sua história.
E como nós caminhamos no relato dos evangelhos e mesmo das epístolas, é bem verdade que nós podemos observar Pedro impulsivo e muitas vezes precipitado. Ele nega o Senhor, né? Tem momentos das afirmações de Pedro que, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Mas tem momentos também que ele afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O fato é que, nessa mudança de nome, a prerrogativa divina se manifesta em definir a nossa história e reescrever a nossa história. Em nos fazer homens e mulheres diferentes, transformados para a glória do Senhor. Eu gosto muito do texto de Êxodo, capítulo 12. Veja o que está escrito. Muitas vezes eu recorro a esse texto em aconselhamento, porque eu acho esse texto muito tocante, de uma forma simples. O povo de Israel estava 400 anos na escravidão e sofrendo ali, né? Enfim, como nós conhecemos toda a história, crueldade dos faraós, perversidade dos egípcios. Então, na última praga, a morte dos primogênitos, Deus ali institui a Páscoa. E acontece algo aqui tão maravilhoso, porque o Senhor reescreve a história do seu povo. E ele diz, Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Deus fala conosco ainda no contexto do Egito, né? No contexto da escravidão, quando a nossa vida não tem saída. E ele diz, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Você já pensou? Você chegar em casa, que dia é hoje? 16 de junho. Arranque as folhas que tem no calendário aí, e hoje é 1º de janeiro, do primeiro ano da sua vida. É isso que você está dizendo para os israelitas aqui. Senhor, mas tem tanto problema, tanta história, tem tanta idolatria. Hoje vai ser tudo novo de novo. Hoje é o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Vocês terão uma nova história. Isso é discipulado cristão. Quando Cristo nos chama, zera tudo. Isso é uma ofensa para o povo do mundo, não é? Fez tudo o que não prestava e agora é crente. Comedor de feijão desse, né? As pessoas não entendem. E todas as vezes que nós pecamos e nós nos voltamos para Deus, Ele sempre está disposto a nos dar um novo começo. Sermos restaurados pelo Senhor. João e Tiago, interessante no Evangelho capítulo 3, que o Senhor diz que eles serão chamados de Boanerges. Existem algumas tentativas de compreender por que Cristo os chama de filhos do trovão. Alguns vão dizer que é porque eles eram meio gasguitos, né? Eles falavam muito, não é? Alguns não, eu já ouvi alguém dizer assim, rapaz, deve ser porque a voz de João, né? E Tiago, eles deveriam... Sabe aquele irmão que fala perto de você, né? Você se afasta assim um pouco, né? Tem gente que fala alto, eu conheci um irmão assim que a gente ficava... Mas eu não creio que seja isso. Alguns vão entender que se está atrelado às glórias, né? A questão, alguns vão dizer do Antigo Testamento, quando destaca a manifestação de Deus na tempestade, no trovão, o poder de Deus. Fato que esses homens seriam usados pelo Senhor para impactar seus ministérios, e como nós vemos principalmente do apóstolo João, é um homem manso, um homem amado, mas um homem que vê a glória de Deus e a revela para nós no Apocalipse. Fato é que, uma vez chamados por Cristo, nós temos novo nome, nova história, intimidade, missão, propósitos, tudo isso designado pelo Senhor. Tudo isso designado pelo Senhor da nossa vida. Então o chamado é muito belo, Ele nos dá um novo nome, isso também está na Escritura. Lembra quando a gente pregou em Apocalipse que nós teremos um novo nome? Isso está associado à beleza de Cristo nos dar uma nova história. Isso é gozo, isso é glória, porque o Senhor nos deu uma nova história, Ele redefiniu nossas vidas, de fato nossas vidas a Ele pertencem. E é isso que nós temos que considerar, observar isso em nossa caminhada como cristãos. Ainda considerando os demais discípulos, eu quero que os irmãos percebam alguns pontos. Eu destaquei aqui muitas lições, nós poderíamos considerar na escolha dos 12. Personalidades distintas, origens, relações e até mesmo complexidade entre os mesmos.
Mas, em primeiro lugar, eu quero que os irmãos percebam que Cristo chama para si homens simples. Homens simples. Até mesmo rústicos. Interessante isso. Você pegar aqui, principalmente, os 4 irmãos, Pedro, André, Tiago e João, você tem 4 pescadores. Você não tem aqui ninguém de uma projeção ou de um reconhecimento na sociedade, alguém que seja grande, economicamente, politicamente, enfim. Mas tudo isso, irmãos, é a matéria-prima perfeita para a manifestação da glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, abre comigo a Escritura, Paulo vai dizer para nós isso, né? Aquilo que estamos observando no chamado do Senhor, ele fala também, doutrinando a igreja de Corinto. Uma igreja que valorizava tanto a sabedoria segundo os padrões do mundo, né? Filosofia, glória humana. Paulo vai dizer para essa igreja como de fato nós somos chamados. Ele fala, 1 Coríntios 1, a partir do versículo de número... Eu estou em 2 Coríntios, perdão. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ou seja, observem o vosso chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Qual o propósito disso? É que a glória nunca seja dirigida ao homem, que o homem nunca se glorie. Eu sou crente porque sou inteligente, eu sou crente porque sou rico, eu sou crente, eu sou cristão, porque eu sou uma pessoa intelectualmente conceituada. Não, não é nada disso. O Evangelho não tem nada a ver com inteligência. O Evangelho não tem nada a ver com sangue. O Evangelho não tem nada a ver com posição social. O Evangelho é revelação. Cristo chama quem Ele quer. E Ele tem o prazer de chamar as pessoas na sua simplicidade. Porque o reino de Deus não é a força, não é o poder do homem, mas sim a manifestação da sua glória. É lamentável como muitas pessoas se encantam com isso, né? Existem igrejas voltadas para isso. Eu presenciei um fato assim, lastimável, certa feita fazendo um curso em outro estado, e não sei o que foi aquilo, né? Segundo o responsável pelo curso, era para provar a gente, mas foi uma prova grande mesmo, né? O professor começou a falar para a gente, né? Deixa eu falar isso aqui para os irmãos, não lembro, acredito que já, que o melhor manual de plantação de igreja, de eclesiologia, depois de Atos dos Apóstolos, ele veio falar que era uma igreja com propósito. De Rick Warren, um livro que cheio de pragmatismo, de tratar crentes como consumidores, a igreja como, enfim, atendendo, que fosse um balcão que satisfizesse as necessidades dos cristãos. E ele veio dizer assim, olha, você tem que se unir na sua igreja. Olha a mentalidade desse professor que era pastor em uma igreja em Brasília. Você tem que se aproximar de pessoas ricas. E nós na classe, uma média de 40 pastores, ficamos assim, chocados. Aí a gente, peraí pastor, o que é que o senhor está dizendo? Sim. Aí ele falou assim, olha, pobre só dá trabalho. Foi. Para você ajudar os pobres, você tem que ter dinheiro. Então busque os ricos primeiro. Irmãos, e quantas igrejas pensam dessa forma? Quantos líderes aí afora pensam dessa forma? Quantas igrejas têm cadeiras privilegiadas ou cadeiras cativas para pessoas que têm dízimos elevados na igreja? Quantos pastores negociam a verdade por conta de valorizarem nomes, famílias, títulos, prestígio? Cristo não buscou nada disso.
Ele escolheu em amor, em graça e misericórdia e chamou para eles aqueles que eram os mais simples, para que neles se manifestassem a glória de Deus. E é assim conosco, e assim tem que ser conosco. A igreja, ela não é de maneira nenhuma um Rotary Club, ela não é a ala VIP do aeroporto, não. A igreja consiste exatamente dessa matéria-prima para que ninguém se glorie na presença do Senhor. Não existe sangue azul na igreja, não existe genealogia na igreja. A genealogia cumpriu o seu propósito em Cristo, apontava para Ele. Homens simples, discípulos, para que o poder de Deus se manifestasse ali, como de fato aconteceu. Em segundo lugar, eu queria observar com os irmãos, volto para Marcos 3, que existem nomes aqui que, se eu falasse para você assim, me diga o nome dos apóstolos, você ia falar geralmente Pedro, João, Tiago, André, talvez. Eu duvido que alguém dissesse Tadeu. Ou Simão Zelote, ou, enfim. Talvez você falasse Tomé pela incredulidade, né, que está ali muito destacado, não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Mas o fato é que nessa lista aqui, nós observamos que alguns são chamados para ter mais destaque e outros não. Pode observar isso. E isso revela a soberania e a sabedoria divinas. É importante nós entendermos isso porque Deus é quem governa a sua igreja, Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, abre comigo mais uma vez. A gente está aqui recorrendo à Epístola aos Coríntios, né, com mais frequência, porque lá na igreja de Corinto tinha esse problema. Destaque, fama, sabedoria humana, partidos. Mas era a igreja de Deus. E Paulo queria que eles entendessem o que era o Evangelho. E quando surge a questão dos dons, a problemática dos dons, Paulo vai dizer algo muito belo. Depois de afirmar a unidade em Cristo, ele diz, no verso 18, 1 Coríntios 12, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Como lhe aprouve. Eu hoje estava falando na classe de membresia, e não tenho nenhum problema de afirmar isso. Eu sei que na igreja tem gente muito mais inteligente do que eu nem me considero inteligente. Eu não me considero. Não me considero essa pessoa intelectual, não me considero esse acadêmico, teológico. Nunca fui. Não sou. E eu sei que tem gente muito mais capaz de falar, de entender, de articular questões, seja nas línguas originais e outras coisas mais. Mas não é uma questão da habilidade de cada um, é como Deus dispõe, como Ele quer. Ele coloca cada um no corpo como lhe aprouve. Veja, Paulo continua dizendo, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um corpo. Então, quando Cristo chama ali Pedro, quando ele chama João, quando ele chama Tiago, ele chama também Tomé, Bartolomeu. Alguns vão achar que Bartolomeu aqui é o mesmo que Natanael, não se sabe ao certo, Tadeu. Alguns nunca mais são mencionados. Eles somem nos evangelhos. André aparece um pouco ali, quando sugere a questão dos peixes, dos pães, da multiplicação. Né? Mas Pedro, ele protagoniza. Tanto que ele está aqui na lista sempre, né? Nos 12 mais, ele é o primeiro sempre, né? Sempre tem Pedro. Pedro está nas 3 listas aí, Pedro é o primeiro dos evangelhos. Sempre. A gente vai já considerar isso. Mas tem outros que não. Mas isso significa que não tem o seu valor? Não. Mas Deus, soberanamente e com sabedoria, designa cada um para aquilo que assim Ele determinou. Outro ponto interessante, volto comigo para Marcos 3. Você poderia observar outros além dos que eu estou observando, claro. Mas eu vejo aqui um grupo muito heterogêneo.
E isso, sendo o fundamento da igreja, já estabelece o que deve ser a igreja. Pessoas com perspectivas totalmente diferentes, com personalidades totalmente diferentes, algumas até que não poderiam nem estar próximas. Como é o caso de Mateus, que era considerado traidor da nação, não é? Cobrava impostos dos seus compatriotas. E Simão Zelote, um nacionalista, um homem, né, que queria libertar a nação, que era contra Herodes, que era contra o governo romano. E Mateus já trabalhava para o governo romano. Uma igreja, irmãos, nunca pode se dividir por questões políticas. Igreja não tem esquerda nem tem direita. Igreja tem o trono do Altíssimo. A igreja, eu sou mais desse lado, eu sou mais disso aqui. Você pode ter suas preferências, não tem problema. Somos cidadãos, somos brasileiros. Mas que triste que nós sabemos do nosso cenário brasileiro, o que aconteceu com tantas igrejas. Nós não podemos viver assim. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Ou seja, nós somos um em Cristo Jesus. Você observa aqui pessoas, pescadores. Você observa pessoas aqui mais discretas. Totalmente pessoas distintas. Mas jamais isso deve ser motivo para causar divisão no corpo de Cristo. Tem gente que é mais aberta. Tem gente que é mais fechada, não é? Tem gente que, enfim, tantas personalidades. A realidade do discipulado cristão é isso. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo, eu nunca esqueci, certa feita, que um pastor me chamou a atenção para isso, eu já falei isso para os irmãos. A igreja de Filipos, a carta de Filipos é chamada carta da alegria. Isso, não tem um problema com isso, a gente vai observar quanto Paulo enfatiza isso várias vezes. Mas ele me chamou a atenção dizendo assim: pastor, você já percebeu que na igreja de Filipos tinha um problema na igreja de relacionamento? Aí eu disse, é mesmo, sim, é. E de fato a gente vai ver aqui 2 textos que mostram isso, e você, na leitura da epístola, você percebe isso até com mais intensidade. Mas olha aqui Filipenses 2. Quando Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis o quê? Está vendo, irmãos? Nós temos que pensar a mesma coisa. E o que é que nós devemos pensar? Cristo. Nosso pensamento tem que estar em Cristo. E ele diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo quê? Sentimento. Quer dizer, o texto de Filipenses que vai tratar daquilo que teologicamente é conhecido como a kenosis, o esvaziamento de Cristo, está no contexto de você se humilhar e você viver de tal forma que você não viva para agradar a você, mas ao outro. E nós, muitas vezes, queremos que as coisas sejam sempre para nos agradar, do nosso jeito. Isso é tão notório na igreja de Filipos, que Filipenses 4, veja. Está escrito, os irmãos, o verso 1 e o verso 2. Olha que interessante, parece que você tem uma digressão do apóstolo. Vai, Paulo coloca isso aqui. Olha, portanto, Paulo diz: meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo fala dos irmãos amados como a sua alegria e a sua coroa. Na sequência ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem
concordemente no Senhor. Quer dizer, existia na igreja de Filipos 2 irmãs que não se davam. E Paulo apela como apóstolo: eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, porque o que deve unir essas mulheres é o Senhor. E não o fato de eu ter uma origem distinta, um pensamento distinto acerca de uma coisa, uma preferência por uma coisa, uma visão acerca de outra coisa diferente, não. Porque se nós não pensarmos concordemente no Senhor, nós matamos a alegria. E ao matarmos a alegria, nós matamos a missão. Porque perdemos o prazer de estar na casa de Deus e tão pouco chamaremos outros para estarem aqui. Nós temos que nos alegrar no Senhor. E nos alegrar uns com os outros pelo que nos irmana, que é Cristo. Paulo não aceita que qualquer coisa traga divisão à igreja, divisão ao corpo de Cristo. Nada justifica. Nada justifica. Esses homens eram homens, Jesus chama esses homens, com certeza, tinham problemas entre eles. E Cristo ia trabalhando e mostrando, não é para ser assim. Lembra que, mesmo próximo à morte de Cristo, os discípulos brigavam no caminho para saber entre eles quem era o quê? O maior. Veja como nós demoramos a deixar de ser meninos. Briga entre nós é infantilidade. E Jesus fala: vocês estão aí brigando pelo quê? Não, quem vai ser uma... Chamaram até a mãe, os dois vão chamar a mãe, os filhos do trovão. Rapaz, se o negócio com a gente é pipoca, agora a gente vai ficar do lado do homem. Né? Eu queria falar contigo para botar eles aí, um à tua direita, um à tua esquerda. Aí Jesus: vocês não estão entendendo nada ainda. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso tem nada a ver com o discipulado. Então, irmãos, o fato é que nós somos totalmente diferentes, mas unidos em Cristo. É isso que o Evangelho vem fazer. E por essa razão, todas as vezes que nós buscarmos a unidade, nós iremos padecer perseguição. O que nos irmana é que somos, sabe o que, irmãos? Para definir a nossa história. Se você quer definir a sua história, a minha história, e dizer assim: o que é que nos irmana, pastor? Pronto, eu vou dizer: nós somos grandes pecadores. Pronto. Nivelou todo mundo aqui, ó. Não, nós todos. Lembra que eu falei pela manhã? Diante de Deus, no Serasa Celestial, todo mundo aqui é inadimplente. Nós somos grandes pecadores, mas fomos salvos por um grande Salvador. Pronto, é isso. É isso que importa. Eu posso até não me entender muito com você, você pode até não se entender muito comigo, mas nada justifica que não caminhemos juntos, como nós cantamos hoje, na força do Espírito Santo. Marcos 3, eu quero aqui concluir essa noite, fazendo uma observação sobre 2 apóstolos, daqueles que são destacados. Um pela sua realidade positiva e o outro negativa. Primeiro da lista, nós temos sempre Simão. Veja, Marcos 3, verso 16. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. E no verso número 19, nós temos e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nos 3 relatos dos evangelhos sinóticos, ou seja, dessa visão conjunta, sempre o primeiro e o último apóstolos são mantidos. Eles não mudam. Você vai observar alguma mudança, alguma alteração nos nomes ali no meio, em Mateus ou em Lucas, mas tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles mantêm Pedro e Judas, um no topo da lista e outro no último. Ou seja, isso é importante para que nós consideremos aqui o que o Evangelho quer nos ensinar quanto a isso. Não é por acaso. Uma coisa dita por Deus uma vez é importante, dita por Ele 3 vezes é muito mais importante. Irmãos, o discipulado, a vida cristã, nós como crentes, é caracterizado por uma realidade mista de crentes e não crentes. Nós temos que entender isso e parar de ser ingênuos quanto a isso.
Às vezes as pessoas falam muito de, não estou dizendo que é errado, mas o que eu digo para mim como pastor, isso foi um insight, uma percepção que me tocou o coração. Que um campo evangelístico muito grande é a própria igreja. De muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. De muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E com o passar dos anos, ano que vem, o Senhor, se me conceder a graça de estar 20 anos pregando o Evangelho, eu tenho percebido isso, pessoas que já eram crentes, já eram membros da igreja, já eram batizados, e chegaram para mim e disseram, pastor, hoje Cristo me salvou. Porque nós nos acostumamos, entenda, com essa realidade de familiaridade, com o evangeliquez. E muitas vezes não temos cuidado com isso, com o que o Evangelho quer nos mostrar. Entre os 12 apóstolos, um não era crente. E isso é muito forte. Isso não deve nos surpreender, nem deve nos desanimar. Isso deve nos deixar preparados, sem ingenuidade, de coisas que podem acontecer no nosso meio que não refletem Cristo. O fato é que, quando nós olhamos para Pedro, embora ele tenha as suas incoerências, as suas complexidades em sua vida, mas Pedro era um homem que amava Cristo. Eu gosto sempre de considerar aquilo que Agostinho dizia, é melhor manquejar no caminho do que correr fora dele. Pedro teve os seus deslizes, mas ele sempre caiu ali diante do Senhor. Pedro era marcado pelos seus erros, pelos seus acertos. Era um homem frágil e forte ao mesmo tempo. De fato, a vida de Pedro é resultado da intercessão do Senhor. Olha, Satanás, Pedro, pediu para se andar contigo, porque Satanás sabia da instabilidade, da impulsividade, de como aquilo ali poderia ter arruinado a vida de Pedro. E o Senhor disse, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É um homem crente. Toda a vida dele foi resultado da intercessão do Senhor. E o que dizer de Judas? O que nós ouvimos falar de Judas? Judas era um homem estável. A função que ele recebe caracteriza confiança, caracteriza precisão. Interessante isso. Era um homem acima de qualquer suspeita. Tanto é que João, depois revelado pelo Espírito, ele diz que Judas era ladrão, mas isso a posteriori. Na noite da traição, quando Jesus diz para Judas, o que tu tens a fazer, faz depressa, os discípulos entenderam que ele estava indo entregar, ou comprar alguma coisa, ou entregar, ajudar, alguma oferta para os necessitados. Até o último momento, Judas era um homem acima de qualquer suspeita. E nós podemos crer que Judas, no princípio, foi um homem que abraçou a fé. Quer ver só? Lucas, ele chega a afirmar que ele se tornou traidor. Veja, Marcos 3, versículo 19, diz que Judas foi quem o traiu. Mateus, o texto paralelo de Mateus capítulo 10, abre comigo, veja. Mateus vai dizer assim, olha. Mateus capítulo 10, ele diz, no verso 4, Judas Iscariotes que foi quem o traiu. Mas Lucas capítulo 6, abra comigo. Lucas traz uma informação importante. Ele diz no verso 16, Lucas 6, 16. Ele fala, e Judas Iscariotes, que o que está escrito aí? Se tornou traidor. Ele não era traidor. De uma perspectiva humana, olhando, ele era crente. Ele se tornou traidor. Ele foi por um período um discípulo, porém o seu coração não era reto para com o Senhor. Em Atos capítulo número 8, esse texto ele pode nos trazer
uma compreensão, lançar a luz. Porque veja que quando Filipe desce a Samaria, prega o evangelho, verso 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, 9 diz que havia certo homem chamado Simão, ele praticava magia, iludia as pessoas. Ele dizia ser um grande vulto. O texto diz que, no verso de número 12, quando, porém, deram a crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, em nome de Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, está escrito. O que está escrito aí? Abraçou a fé. Eu nunca esqueci de Charles Hodge, um teólogo presbiteriano, autor de uma sistemática bem conhecida, e ele, num livro, ele diz assim, a Bíblia costuma chamar a pessoa por aquilo que ela afirma ser, embora ela não seja aquilo de fato diante do Senhor. Então, Simão abraçou a fé, ele foi batizado, ele andava perto de Filipe. Mas na hora em que ele viu o Espírito Santo sendo concedido pelos apóstolos, pela imposição da mão dos mesmos, ele quis comprar o dom de Deus. E Pedro disse que o teu dinheiro seja contigo para a tua petição, tu não tens sorte nem parte desse ministério. Vejo que estás em fé de amargura, em laço de iniquidade. E a fala dele até parece ser cristã. Ora por mim para que isso não me aconteça. Ele não diz, ora por mim para que eu me arrependa. Essa seria a frase de uma pessoa que está entendendo a severidade do que está cometendo, ou seja, o seu pecado. Ele teme, a semelhança de Faraó, os castigos de Deus, mas ele não quer servir a Deus. O único erro de Judas, quando a gente vai observar revelado, foi o seu pior. Pois consistia em uma fé desprovida de paixão, desprovida de amor, era apenas uma fé utilitarista. No que é que aquilo era interessante para ele. Porque o fato dele negociar a traição de Cristo mostra que chegou o final do ministério e as coisas não aconteceram no estabelecimento de um reino no qual ele seria o grande tesoureiro, alguém de destaque, o ministro da economia, não sabemos. O fato é que todo o investimento dele, né, como nós usamos a expressão, morreu na praia. E ele disse, eu não posso sair daqui de mãos vazias. E ele então negociou a traição do mestre. Irmãos, nós não conhecemos aqueles que servem a Deus, aqueles que não temem plenamente. Mas uma coisa marcou muito a minha vida, foi quando eu estava terminando o seminário, e eu já contei isso aqui para os irmãos também, na igreja em que eu era membro, as irmãs, as senhoras, era um momento, homenagear o seminarista, aquela coisa, e terminou, e as pessoas me parabenizando. E tinha um presbítero, eu nunca esqueci, eu nunca mais o vi, depois que fui ordenado pastor e designado para outros lugares. E ele chegou para mim, e isso marcou, eu sempre conto essa história. E ele disse assim, eu não vou lhe dar os parabéns agora. Aí eu olhei assim, ele disse assim, porque começar bem, todo mundo começa. Eu quero ver você terminar bem. Não é só começar bem, é terminar bem. Judas começou bem e terminou muito mal. Mas Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, e dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Não é apenas o que eu estou fazendo aqui diante dos irmãos agora. Minha esposa fala muito isso para mim. Se prepare para a sua vida, para que nunca ela desqualifique aquilo que você está pregando. Ou seja, nós temos, como diz o autor aos Hebreus, olhar para os nossos guias, como diz a Escritura. E ele diz, abra comigo Hebreus 13, olha o que está escrito. Ele diz assim, Hebreus capítulo 13, verso número 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o que é que está escrito aí. O que é que está escrito aí, irmãos? O fim da sua vida. Não é o começo. Por isso que o presbítero foi feliz em dizer aquilo para mim. Considerando o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, o discipulado é longo. Nossa vida é curta. Mas considerando o que nós ainda temos que percorrer,
Hoje em dia eu temo muito por minha alma. Temo muito pelo meu coração. E isso é o que nós todos como crentes devemos temer. Que Deus nos ajude a fim de não apenas começarmos bem, mas terminarmos bem. Sempre teremos entre nós os que servem a Deus e os que não servem. Está lá em Malaquias. Naquele dia, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas isso jamais deve nos desanimar em nosso discipulado. E por que isso tem que ser dito para nós, pastor? Para o fiel, para o temente a Deus, ficar sempre alerta e dizer: me guarda, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que eu posso fazer pior do que Judas. Mas se tu interceder por mim como tu intercedeu por Pedro, eu sei que a carreira eu concluirei na força e no poder do Senhor. Cristo nos chama a sermos seus discípulos. Dele. Seguirmos a Ele. Não é a mim. Não é a liderança. Não é líder de qualquer departamento. Somos discípulos de Cristo. Ouvimos a sua voz. Seguimos os seus passos. Pertencemos a Ele. Ele que define a nossa história. Devemos dizer: Senhor, ajuda-nos para te seguirmos até o fim. Deus chamou esses homens e com certeza caminharam com Cristo, viveram para Ele e morreram para Ele. Porque se vivemos para o Senhor. Se morremos para o Senhor, quer vivamos ou morramos, nós somos de Cristo. Amém, irmãos? Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, nem nos afastarmos de ti. Segura-nos, Senhor. Sei que o inimigo pede para se andar conosco, mas a tua intercessão aqui pode nos guardar. Guarda a tua igreja. Guarda-nos, guarda o nosso casamento. Guarda os nossos filhos. Guarda a nossa casa. Guarda os nossos olhos. Guarda a nossa língua. Guarda a nossa mente. Guarda a Igreja Batista de Parquelândia. Para a glória do teu nome, Pai, em Cristo Jesus, nós te oramos. Amém.